Olá pessoal, na nossa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre cromatina sexual e sobre a hipótese de Lyon. Para podermos abordar esse assunto, é necessário que a gente relembre alguns conceitos, como cromatina. Bem, o que vem a ser cromatina? Quando observamos o núcleo interfásico, podemos notar que determinadas regiões se coram mais com a utilização do corante, com exceção, é claro, do núcleo. As áreas mais condensadas são denominadas heterocromatinas e as áreas mais descondensadas são denominadas eucromatinas. Em 1949, um pesquisador inglês, Murray Barr, descobriu que nas células dos mamíferos ele notava diferenças em relação ao núcleo interfásico da presença de uma determinada massa posicionada na periferia, que era observada nas fêmeas, mas não era observado nos machos. Então, ele determinou, acabou nomeando essa massa de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Tá? E atualmente isso é até mesmo utilizado para fazer exames citológicos e determinar se o indivíduo é do sexo feminino ou é do sexo masculino. Bem, já na década de 60, a pesquisadora inglesa Mary Lyon, com base em várias pesquisas que já tinham sido efetuadas, ela pôde propor a hipótese de Lyon, que na verdade é complemento que nós já começamos a falar sobre cromatina sexual. Bem, ela acabou percebendo que, na verdade, essa cromatina sexual seria um dos cromossomos X que encontraria-se inativo nas células femininas. Por que isso acontece? Bem, para começar, o cromossomo X, ele apresenta uma quantidade de genes muito maior do que o cromossomo Y. Então, de certa maneira, nós teríamos uma compensação da dosagem, ou seja, nós conseguiríamos equilibrar a quantidade de genes presentes entre machos e fêmeas. Dessa mesma forma, essa inativação que ocorre de forma aleatória na primeira semana do processo de desenvolvimento embrionário, mais ou menos por volta do 3º dia, ela vai se dar da seguinte maneira: algumas células inativam o cromossomo X de origem paterna. Outras células inativam o cromossomo X de origem materna. E, consequentemente, todas as células que são derivadas ou da célula que teve a inativação do cromossomo X paterno ou da célula que teve a inativação do X materno terão esse cromossomo inativo. Como consequência, nós teremos a variabilidade da expressão em heterozigotos, tá? E o mosaicismo, que seria o seguinte: quando você pega um indivíduo híbrido, um indivíduo heterozigoto, tá? Que nesse caso só poderia ser a mulher, porque o homem é XY, enquanto a mulher é XX, tá? Você poderia observar o seguinte: por exemplo, na displasia ectodérmica anidrosa, que seria a ausência de glândulas sudoríparas, na mulher nós podemos observar um mosaico quando passamos determinado tipo de corante, onde parte do corpo dela ficarão manchadas, assim, uma cor mais clara, e outras partes ficarão manchadas de uma cor mais escura. No homem não poderíamos observar isso. E a mesma coisa nós podemos notar no daltonismo. A mulher híbrida, ela pode ser normal de um olho e ser daltônica do outro olho, coisa que não irá acontecer no homem. Ou ele é daltônico ou ele é normal. Gente, boa sorte no vestibular e até a próxima.